Olha só, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que a secretária-geral da presidência, Aline Osório, e o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, monitorem manifestações nas redes sociais sobre segurança do processo eleitoral brasileiro. A medida visa impedir questionamentos sobre as eleições. A determinação do ministro faz parte de um esforço de sua gestão à frente do TSE para combater a taxada disseminação de notícias falsas envolvendo as eleições. Para a sua gestão, qualquer questionamento que visa melhorar a segurança das eleições são ilegítimos e ilegais. O tribunal lançou uma campanha que taxa como desinformação publicações nas redes sociais. Em entrevista à Jovem Pan hoje, o relator da PEC do voto auditável na Câmara, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, criticou as mentiras sobre a proposta divulgada por ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Bruno Dornelles, será que a secretária, o secretário do TSE está assistindo o Terça Livre, então? Pois é, né? Será que Agora eles a estão pergunta, também monitorando o que a gente está dizendo aqui? olha, pode monitorar, né? Agora, prove constitucionalmente que você simplesmente trazer aqui aquilo que é a racionalidade humana diante de um fato da realidade que não é determinado e aqui nunca foi determinado pela quantidade de burocracia ou mesmo pela visão que a burocracia brasileira tem do processo, ao arrepio do que a população tem do processo, o que equivale e importa a praticamente nada diante da realidade, né? Até porque a burocracia costuma sempre mais burra, e prova disso, né? É como ela é maçante, é como ela é pesada, é como ela não pensa e como ela age de maneira afetada. Como, por exemplo, trazer um pedido que a população faz. A população não quer o fim da votação eletrônica. Ela quer a segurança da votação eletrônica. Ela quer acompanhar a votação eletrônica. Ela quer o aperfeiçoamento. Ninguém quer o fim. Agora, por mais que você repita, por mais que você grite, por mais que você vá para um alto de um penhasco, Carlos e Cássio, fala isso? Ah, não, mas eles estão questionando as eleições. Amigo, tem grande parte da população que está hoje indo para as ruas no dia 1º de agosto. Não é porque o Terça Livre pediu para essas pessoas encarecidamente, ó, por favor, seu João, o senhor pode ir lá na manifestação? Por favor, o senhor vá, né? Ah, mas o que é a manifestação? Não interessa, não vou te explicar da urna eletrônica. Vai para apoiar o Bolsonaro, vai. Parece que a gente faz assim. Até parece que isso é uma ofensa à inteligência das pessoas. É você dizer que um canal, um meio de comunicação, simplesmente por comunicar, o que vale para um país democrático? Ter auditabilidade. Ah, não, mas você está questionando a segurança das eleições. Veja como isso é afetado à medida em que isso deveria ser uma sugestão justamente construtiva e que seria aceita num país que se leva, e principalmente leva, os seus processos burocráticos a sério, para querer entregar a vontade do povo, poxa. Para querer aperfeiçoar o princípio da eficácia, que não é você retirar a auditabilidade, como disse lá o Gilmar Mendes na decisão dele, da ADI 5889. É justamente você dar a possibilidade de recontagem. Nós tivemos uma fraude no Brasil justamente de um homem de esquerda, que era o Leonel Brizola. Ele provou justamente na recontagem que os sistemas de informação estavam errados. Porque existiu a recontagem, porque existiu o saquinho. Não é para depender do saquinho, não. Você abre ele quando você precisar. Você abre ele quando a população diz, opa, peraí, não faz sentido nenhum. 60% pro Lula, 70% pro Lula, ou 55% pro Lula, sei lá. A população mesmo começa a desconfiar. Aí, o Lula vai dizer o seguinte, então, conta aí, vamos ver quem é que ganhou.
se ele se garante, se ele ganhou mesmo. Conta aí para ver quem é que ganhou. Aí você vai lá, pega o papelzinho. Olha, isso é interesse, inclusive, do próprio vencedor. Consolidar a sua vitória. Consolidar que você está num país onde os próximos 4 anos não precisam ser tão estáveis assim, porque você disse, aconteceu uma democracia, aconteceu um ato democrático. Ou o senhor Barroso e o TSE não estão vendo que a maioria das pessoas, depois de 2014, geraram, talvez, um processo de impeachment que levou a classe política a fazer um recall no impeachment porque alguma coisa estava errada no processo? Porque alguma coisa levou milhões de brasileiros para os maiores atos já vistos no Brasil? Isso é questionar a eleição? Não. Isso é chamar as nossas instituições burocráticas a pensarem junto conosco, poxa. A pensar junto com o seu João, com o seu Zé. Essa tentativa de fazer colar uma narrativa de que existe uma manipulação que você faz no YouTube, isso não existe. Isso é ofender a quem está nos assistindo. É ofender as pessoas que estão hoje dizendo que vão assistir o Terça Livre, querendo um Brasil melhor, querendo votar no Bolsonaro para um Brasil melhor, e dizer o seguinte, não, essas pessoas elas estão sendo manipuladas por um discurso. Não estão. Não estão. Tanto é que o próprio discurso, né, que o TSE contratou essa empresa de publicidade para fazer a promoção das urnas eletrônicas, não funciona. Então, de duas, uma. Ou o TSE não está conseguindo angariar público suficiente, né? Não chegou no povo que confia no processo democrático. Ou o Terça Livre está falando exatamente o que as pessoas estão falando por aí. É muito estranho o sistema ter uma resistência tão grande. Carlos e Cássio, é para ser um negócio simples. É para ser um negócio que já estava sendo estudado, inclusive, antes. Já foi estudado pelo próprio TSE. A implantação da votação impressa já foi testada no passado. Foi mal testada. Ao invés de aperfeiçoarem, não. A gente está fazendo um chamado à tentativa da perfeição das eleições. Só isso. Se isso é crime, então a nossa Constituição, meu amigo, a nossa democracia daí acabou. É só realmente que aquelas pessoas que falam isso enquanto não conservam a prova máxima de que existe uma democracia, e daí faz deles, obviamente, pessoas que não são democráticas, aí é só essas pessoas realmente que vão ficar falando, porque atos antidemocráticos, porque eles são antidemocráticos. Você não bota uma impressora, tá criando uma briga por causa de uma impressora, tá criando uma briga por causa de auditabilidade, e nós é que somos os antidemocráticos. Brabo, né? Carlos. Cássio, o Bruno e aqueles que nos assistem também. Nós estamos tratando de um assunto extremamente importante. E o fórum desse debate não é o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma modificação legislativa. Então, a matéria e o campo, ela pertence ao Congresso Nacional. Ninguém convidou a opinar do ponto de vista legal e também do ponto de vista da aplicabilidade ou da razoabilidade do processo eleitoral a ninguém do Supremo Tribunal Federal e nem do Tribunal Superior Eleitoral. Eles foram ouvidos a convite, né, da comissão simplesmente para relatar como é, enfim, não... Quem decide essa matéria são os delegados do povo, que são os parlamentares, os deputados e os senadores, que compõem o Congresso Nacional. Então não existe essa instância, esse controle que, a não ser, obviamente, o controle constitucional, que cabe ao Supremo, mas é uma PEC
Inclusive, foi recomendado que fosse feita uma PEC para não gerar nenhum problema de inconstitucionalidade. Então, há essa comissão especial que examina, ela vai ter seu parecer, vai ser aprovado ou não, mas vai de qualquer forma para o plenário, porque pode ter recurso caso não seja aprovado. Enfim, e vai ser no julgamento daqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro. Então é importante a pressão popular, porque a pressão popular está dizendo àqueles que são seus delegados diretos, são as pessoas que foram votadas, que querem o voto auditável e a contagem pública, a transparência do processo. Querem o voto impresso numa urna que possa fazer exatamente a contagem pública dos votos. É esse o assunto. Isso não está na esfera do ministro Barroso, por mais inteligente ou favorável que ele possa até mesmo ser em relação a essa questão. Ao contrário, ele está fazendo um conjunto de obstáculos, ele está obstruindo a vontade popular, ele está interferindo na ação independente do Congresso Nacional, o ministro do Supremo. A Constituição capitula como crime de responsabilidade e interferência em outro poder. Aí faz campanha, usa dinheiro público para fazer campanha de uma urna que o povo não quer, isoladamente no sistema eleitoral. E que, eu repito, é matéria legislativa, não é matéria de vontade, não é matéria de interesse. É uma força de vontade do povo que quer um sistema que ele tenha a segurança de que aquele candidato que ele votou está efetivamente consagrado na urna quando ele digita o número, qualquer que seja. Independentemente do resultado, nós estamos falando de lisura de um processo eleitoral. Agora, monitoramento das pessoas que falam em rede social, vai morar em Cuba, vai ser ministro do Supremo Tribunal de Cuba, vai ver se lá tem uma corte eleitoral também, e se candidate lá, ou será bem aceito, porque isso não é democracia. Isso não é defesa do direito e muito menos da Constituição brasileira e até mesmo do ponto de vista natural, da liberdade das pessoas de se expressarem com a sua identidade, o seu rosto, a sua própria voz falando, assinando aquilo que pensam. Por que tentar calar a sociedade brasileira? Por que tentar calar as redes sociais? Por que tentar emudecer pessoas que simplesmente pensam de uma maneira que divergem, né, do pensamento do establishment? É isso que precisa ser perguntado aqui. Por que esse empenho? O senhor Barroso, ministro Barroso, o senhor não tem autoridade pública para proclamar e cuidar de resultados eleitorais que o senhor divulga como a sua própria garantia. Ninguém quer a sua garantia. Porque, inclusive, ninguém votou no senhor. O povo quer um processo auditável que os seus representantes, na hora da contagem pública, ratifiquem ou não aquele resultado que está na urna. E esse sistema é definido por uma legislação que só no Brasil, nessa matéria, quem pode fazer é o Congresso Nacional. É a iniciativa do Congresso Nacional. Então vamos ser muito claros. Se os senhores são fortes o suficiente, se os senhores querem impor uma vontade, mostrem exatamente a forma e o nível de coerção que os senhores querem fazer para a sociedade como um todo. Manda prender as pessoas que vão no dia 1º às ruas para exatamente manifestar e mostrar aos senhores as suas vontades naturais e que querem que sejam respeitados como o poder originário desse país, porque a Constituição não é uma carta de inteligentes, de pessoas, né, de alto saber que constituíram a carta e aí produziram e colocaram para o povo. Não, ao contrário. O povo elegeu representantes que ele achou digno e fez uma Constituição para toda a nação brasileira, representantes dele do poder originário, que assim está no próprio preâmbulo da Constituição. Todo poder emana do povo. Tenha uma boa noite, doutor Barroso. Um abraço.
Bom, e eu convido você que ainda não assistiu, né, para assistir a produção aí do canal Hipócritas com o Terça Livre, em parceria com o Terça Livre. Basta você pesquisar aí no YouTube, Entenda o Voto Impresso, mas não pode rir, uma maneira bem lúdica aí, né? A gente explica um pouco para você aí o processo eleitoral e como, né, seria o processo eleitoral com mais transparência. Entenda o voto impresso, mas não pode rir. Esse é o título aí deste vídeo que está tanto no canal Hipócritas quanto também no canal do Terça Livre. Vale muito a pena assistir. Mais de 650 mil pessoas já assistiram esse vídeo. Enfim, então fica a dica para você aí.